Muito bem, pessoal. Vou falar um pouquinho hoje sobre o tal do Oceano Azul. Acho que todo mundo algum dia já ouviu falar, já leu a respeito, já já teve algum contato a respeito desse negócio do Oceano Azul. Virou até uma expressão, né? Eu quero estar no Oceano Azul, né? Virou uma expressão no final das contas. E tudo isso porque dois professores, originariamente dos Estados Unidos, depois eles continuaram o trabalho deles na França, no INSEAD. São dois doutores, PhDs, um sul-coreano chamado Shang Kim e uma americana chamada René Mauborgne, é um nome francês, mas era americana. Eles dois desenvolveram um trabalho bastante extenso durante muitos anos. Eles dois fizeram esse trabalho com uma pesquisa muito intensa. Eles fizeram 100 anos, eles olharam 100 anos para trás, muitos, 30 diferentes indústrias, a pergunta que eles tinham, a grande pergunta que eles tinham era: por que é que algumas empresas tentam buscar novos mercados e dão certo, e outras empresas não dão certo? O que é que aquelas empresas que fizeram isso, que se lançaram para novos mercados, fizeram de um jeito que deu certo, né? Aquelas que deu certo, o que elas fizeram? Qual foi a forma igual? Qual é a fórmula e o que tem de igual, o que tem de parecido, pelo menos, naquilo que as empresas que tiveram sucesso fizeram? E eles, então, procuraram várias respostas e chegaram a uma resposta. E esse trabalho foi um trabalho que começou a ser publicado na Harvard, em Harvard. Depois eles fizeram vários artigos sobre isso e finalmente eles fizeram um livro. Isso foi em 2005. Eles lançaram um livro que era o livro da Estratégia do Oceano Azul. E lá eles explicam toda essa caminhada que eles fizeram. E é isso que eu vou tentar aqui colocar para vocês. Eu fundamentalmente vou me fixar um pouco nesse livro e na teoria que eles colocaram ali, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre o Brasil. Bom, para a gente chegar no conceito de oceano azul, a gente vai ter que primeiro entender o outro conceito, o conceito do oceano vermelho. Então, a antítese do oceano azul é o oceano vermelho. Então, para a gente chegar fácil no que é o oceano azul, a gente tem que entender o que é o oceano vermelho. O que é o oceano vermelho? O oceano vermelho são todos os mercados já existentes. Então, as empresas já estão lá e já sofrem pela concorrência. O mercado ele tem pouca diferenciação nos produtos ou serviços ofertados. Eles disputam basicamente no preço. Então, as empresas dentro do Oceano Vermelho estão ali disputando espaços pequenos, o tamanho da pizza é o mesmo, o que vai ficando mudando é o tamanho da fatia, que um pega um pedaço maior, outro pega um pedaço maior, menor, depois isso inverte e tal, e geralmente a disputa é em torno do preço, ou a gente diminui um pouco a qualidade para poder diminuir o preço, mas alguém então já vem com um preço melhor, com uma qualidade melhor, e aquela disputa fica ali no Oceano Vermelho, e a ideia do Oceano Vermelho é os tubarões se devorando e espalhando sangue no oceano. É essa a ideia. E é isso que está definindo o Oceano Vermelho. E o que é o Oceano Azul, então? O Oceano Azul é aquele mercado que não existe. Não existe o mercado. Então, não dá para falar de concorrência. A concorrência é irrelevante, porque não existe aquele mercado. Então, se não existe o mercado, o que acontece? O mercado vai ser construído, os espaços de mercados são, de fato, os espaços são inexplorados, não tem espaços ainda definidos. A ideia do Oceano Azul é criar
e capturar uma nova demanda, nós vamos criar uma nova demanda, vamos capturar uma nova demanda e nós vamos romper a compensação do valor-custo. Vai romper isso daqui. O Oceano Azul ele surge por conta dessas lacunas, esses gaps, né, que são essas necessidades que são encontradas no Oceano Vermelho. Então, o Oceano Azul ele surge do Oceano Vermelho porque são mercados que não existem. Essa é a ideia básica do Oceano Azul. Muito bem. Então, o que o Sean King e a René Malbon fizeram foi escrever exatamente um conceito, uma estratégia que define exatamente os passos pela qual as empresas deveriam passar para poder se lançar num novo mercado. Primeiro, vamos definir aqui o que quer dizer novo mercado, né? Muitas vezes, as empresas estão em determinados mercados, e aí a empresa tem muito dinheiro, ela tem muita criatividade, ela tem lá um departamento de inovação, ela tem lá muita vontade de crescer, e aí ela resolve assim, eu preciso ir para um novo mercado. Aí o que ela faz, isso é bastante corrente, ela vai lá e compra uma empresa de um determinado mercado que ela ouviu falar que está em franco crescimento. Muito bem. Só que quando ela compra essa empresa, aquela empresa ela está no Oceano Vermelho. Então, na verdade, ele não está entrando no Oceano Azul. Ele está entrando no mercado que já existe, portanto, se já existe, é o Oceano Vermelho. Então, por novos mercados, vamos entender realmente aquilo que não existe. Aquilo que ninguém nunca desenvolveu, e aquilo que ninguém nunca desenvolveu foi então desenvolvido e deu certo. É isso que o Oceano Azul está querendo explicar. Não é simplesmente uma teoria para explicar como que eu compro algo que já está num outro mercado e eu simplesmente vou diversificar o mercado que a minha empresa está atuando. Não. Eu vou atuar num mercado que ninguém está atuando. Por isso, a concorrência é relevante. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo, porque às vezes fica um pouco mais fácil. Recentemente, vocês viram aí o lançamento de um banco chamado Nubank. Né? Muito bem. O Nubank está dentro do mercado, obviamente, do mercado bancário, né? Mas o que ele foi fazer? O Nubank ele começou como um cartão de crédito e hoje ele é um banco digital. O que ele foi buscar no Oceano Vermelho? Ele encontrou no Oceano Vermelho uma lacuna e aí resolveu fazer uma coisa nova. O que ele foi? Ele foi lá e olhou e falou assim, o que as pessoas que estão dentro do mercado bancário estão reclamando? Estão reclamando que tem fila. Estão reclamando que tem burocracia. Eles estão reclamando que eles não têm assistência. Eles estão reclamando que eles querem, que tem que conversar com pessoas, ele não quer conversar, ele quer fazer as coisas digital. Então, eles foram buscar todas essas lacunas, todas essas dificuldades que quem estava no mercado bancário tinha e jogaram um novo produto. Um produto totalmente digital, onde você não tem fila, onde você não tem custos altos, né? Porque não tem agência bancária, não tem todas aquelas parnafenálias que os bancos gigantes têm, e aí ele trouxe uma diferenciação. Mas presta atenção, ele trouxe uma diferenciação e junto ele trouxe um baixo custo. O Oceano Azul ele tem essa premissa totalmente básica: diferenciação e baixo custo. Não é ou baixo custo. No Oceano Vermelho, as disputas das concorrências é diferenciação ou baixo custo. É muito difícil você ser diferente com baixo custo. E isso está dentro do Oceano Vermelho. No Oceano Azul é quando você vai encontrar uma solução para um mercado novo, uma diferenciação daquilo que não existe, por isso é um mercado novo, com baixo custo e baixo custo ao mesmo tempo. Então, já não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim entrar no tal do Oceano Azul, porque tem que ter um pouquinho mais de estudo e de força. Então, o Oceano Azul define o seguinte: novos mercados é necessário investir com inovação de valor. Inovação de valor. Por isso, inovação com baixo custo, porque traz um valor para o negócio.
vai trazer resultados para os negócios. As abordagens tradicionais e convencionais, elas não mudam nada. É aquilo que eu falei, vou comprar uma empresa que já está no mercado vermelho. Eu continuei dentro do mercado vermelho. E pior, eu não entendo nada daquele mercado. Eu vou fatalmente tentar levar toda a minha cultura, todo o meu entendimento de empresa para dentro da empresa nova. E muitas vezes eu vou até tendo que acabar com aquele negócio porque eu não entendi nada do que acontecia e eu estava no Oceano Vermelho, que eu era um tubarão pequenininho ainda por cima. Tem mais essa. Bom, então, é preciso entender o que gera valor para o consumidor. É preciso alinhar os outros fatores, como preços e custos, para você poder fazer para você poder entrar nesse oceano azul. Essa é a básica teoria do que. Então, a melhor forma, isso é uma máxima que tem dentro do livro, e se vocês entrarem dentro do site do Oceano Azul, hoje em dia, só para vocês entenderem, hoje em dia, essa história do Oceano Azul ficou tão forte, tão poderosa na Ásia e na Europa, que o INSEAD criou um departamento específico para desenvolver todos os arquivos, todos os estudos, todas as pesquisas em cima do Oceano Azul. E moveu esse pessoal todo para Singapura, no capítulo do INSEAD em Singapura. E lá eles criaram, depois que todos os estudantes, né, desses dois professores e todos os curiosos que compraram os livros, que começaram a trabalhar em cima da teoria, começaram a desenvolver todo um processo, eles então criaram uma entidade chamada Blue Ocean Global Network. Então, esse Blue Ocean Global Network, que é uma empresa, tem um presidente, tem toda uma estrutura, eles zelam para que a teoria e a prática do Oceano Azul siga um determinado formato. E eles, inclusive, desenvolveram um software para ajudar a fazer isso. Então, qualquer um pode entrar dentro do site do Bogn, bogn.com, e lá pode entender, assistir os vídeos, conhecer, aprofundar, inclusive usar as ferramentas que eles vendem lá o software, tem tudo isso. Então, só pegar o livro e ler o livro, talvez não vai resolver nada, mas entender como você fazer isso, eles estão ajudando com isso. Então, esse pessoal, lá eles têm uma máxima que eles falam sempre, que é assim, a melhor forma de superar a concorrência é parar de tentar superá-la. É inovar com base em pesquisa, análise e prática. A melhor forma de você superar é parar de tentar superar, porque se você criar um novo mercado, você não tem mais concorrência. Concorrência irrelevante. Então, para você começar a fazer o negócio, uma coisa importante para você entender os mercados novos é você começar a olhar os públicos que hoje não são o seu foco. Bom, como é que funciona isso? Eles têm até a palavra que eles usam sempre que é o non-customer, o não cliente. Então, para você poder entrar no mercado novo, talvez a melhor forma, e isso tem se mostrado bastante forte, a melhor forma de você fazer isso é você olhar aqueles mercados que jamais imaginaram que poderiam ter aquele produto. Então, vamos voltar para o Nubank. O que o Nubank foi fazer? Ele foi buscar aquelas pessoas, e pode ver, a maior parte dos clientes do Nubank são jovens, são pessoas muito jovens. São pessoas que nunca imaginaram que iam ter aquele formato de conta bancária que os pais tiveram, que os chefes, né, que todo mundo teve. Não, mas eles têm essa independência, por quê? Porque tem baixo custo e eles conseguem manter aquela conta bancária, eles conseguem manter aquele relacionamento. O banco não exige deles que eles tenham mais crédito ou que eles tenham mais relacionamento. Eles foram buscar, então, aquelas pessoas que eram os não clientes dos bancos tradicionais. É isso que eles foram buscar. Então, eles olharam assim, vamos entrar no mercado daqueles que não são clientes hoje em dia, e não dos que são clientes. Vamos pegar um outro exemplo de não cliente. Um exemplo de não cliente bastante forte eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar de um jogo de videogame chamado Wii.
O Wii é um jogo muito popular. Aqui no Brasil já não é mais tão popular, mas na Ásia ele é muito popular. É um jogo de videogame muito interativo. E o que que tem de diferente no Wii? O que aconteceu é que a Nintendo ela tinha a seguinte situação: o mercado de videogames era voltado para pessoas jovens, com muita habilidade e geralmente individual. E criava, inclusive, algum tipo de vícios e tudo mais. E aí eles olharam e falaram assim: puxa, mas a gente queria atender um outro mercado. Aí vamos pensar um pouquinho. Se você listar o número de pessoas jovens, pessoas que são interessadas por videogame, que têm a capacidade motora e têm o dinheiro suficiente para investir nisso, o mercado ficou pequenininho. E ainda por cima é um mercado vermelho, um oceano vermelho, porque tem vários outros concorrentes fazendo exatamente a mesma coisa. O que a Nintendo falou? Não, eu quero um mercado muito maior, eu quero todos aqueles que nunca pensaram que poderiam usar um videogame, que não está na cabeça deles usar um videogame. E quem que são esses? São as pessoas mais idosas ou são as pessoas que têm uma vida um pouco mais ocupada e não tem tempo para ficar realmente jogando muito videogame? Ou são pessoas pequenas ou, na verdade, as famílias se reunirem? Eles criaram o Wii. O Wii ele vem como um jogo que é exatamente isso. Ele atende exatamente um mercado que nunca pensou ou nunca ponderou em usar um videogame. E foi um sucesso enorme. Né? Então, dentro da teoria do Oceano Azul e dentro da teoria do Shankin e da Melbourne, eles criaram aquilo que eles chamam dos 3 tiers. Os 3 tiers dos não clientes. Quais são os 3 tiers dos não clientes? O primeiro tier, que é o que você enxerga logo de cara, é aquele cara que hoje é seu cliente, mas está louco para deixar de ser seu cliente. Está louco para deixar. Ele é seu cliente porque não tem outro jeito de não ser seu cliente. E quando eu falo que ele é seu cliente, não é aquele cliente da sua empresa. Ele é cliente do mercado em que você está inserido. Vamos falar de mercado, não de empresa. Ok? Então, ele é cliente daquele mercado que você está inserido, mas ele está louco para deixar de ser, porque ele vê um monte de problemas, um monte de dores, mas ele precisa usar aquele produto, aquele mercado, e eventualmente ser seu cliente. Muito bem. O segundo tier é aquele cara que já foi cliente daquele mercado e hoje não quer ser mais. Desistiu. Não quero, não vou ser mais. Ele é um não cliente por opção. Ele não quer mais ser cliente de você. Ele teve uma experiência ruim, ele quer evitar isso daí. E o que é o terceiro tier? É aquele justamente de quem nunca imaginou de ser cliente desse mercado que você está. Esse tier, o terceiro tier, é o ideal. É o suprassumo do Oceano Azul. Mas é bem difícil de você conseguir alcançar. É possível? Claro que é possível. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho o que as pessoas, as empresas que já estão trabalhando, vamos falar um pouquinho do que aconteceu durante a pandemia. Né? Como é que foi a questão do Oceano Azul durante a pandemia? Durante a pandemia, existe uma série de empresas, né? Eu até já outro dia usei esse exemplo, a Silvana até gostou desse exemplo que eu usei, que é o exemplo do Rubaiá. Rubaiá é uma empresa bastante robusta, né? Que tem lá a sua criação de gado, que faz todos os seus cortes, abate os gados, faz o corte, traz os cortes de primeira linha para dentro dos seus restaurantes e vende aquilo a preço de ouro. E tem clientes maravilhosos que frequentam aquele lugar. Aí veio a pandemia, tem que fechar o restaurante. Como é que eu faço? Então, o que ele foi fazer? Ele foi procurar novos mercados para ele mesmo. Ele foi desenvolver alguma coisa diferente do que ele fazia para conseguir continuar tendo a diferenciação que ele tem uma diferenciação com custo mais baixo. Diferenciação e baixo custo, para não fechar. Então, durante um tempo, o Rubaiá navegou ali dentro de uma espécie de oceano azul. Não sei se foi um oceano, se foi uma poça, uma lagoa, mas ele desenvolveu alguma coisa aonde ele conseguiu ainda se destacar naquele oceano vermelho. E ele conseguiu sobreviver e conseguiu atender os seus clientes. Ele, então, desenvolveu os garçons para fazer delivery, ele teve que fazer, então, desenvolver os equipamentos e os cozinheiros tiveram que entender como é que eram as porções e como é que se vai fazer as embalagens e tudo mais, e investiram nisso tudo e continuaram funcionando.
eles encontraram ainda um mercado para trabalhar. Muito bem. Outra coisa que é importante a gente pesquisar é entender a cadeia dos seus fornecedores e dos compradores e encontrar os pontos de melhorias e oportunidades. Então, nós já falamos que é um mercado novo, cuja concorrência é relevante, aonde eu tenho que buscar quem não é meu cliente, e agora eu tenho que falar o seguinte, eu tenho que entender melhor como é que os meus fornecedores e os meus compradores enxergam esse meu mercado. Então, eu tenho que fazer um exercício bastante profundo sobre isso. Muito bem. Então, vamos lá. Dentro da teoria do Oceano Azul, e no livro, primeiro livro vocês vão encontrar isso, existem aí definidos 6 passos para que a gente tenha sucesso na implantação de uma estratégia de Oceano Azul. O primeiro passo é você tentar examinar quais são os setores alternativos ao que você está. Os setores que concorrem com empresas, mas dentro do mesmo segmento. Então, vamos lá. François, seria bom pedir às pessoas para desligarem o microfone. Rogério, desliga, por favor, o microfone do pessoal aí. A gente pede ou a gente desliga de uma vez, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, do Rubaiá, que é um restaurante, ele está dentro de que segmento? Os concorrentes do Rubaiá não são necessariamente os restaurantes. Quem que são? É todo um segmento que pode ser substituto ou alternativo ao Rubaiá. Então, em vez de eu ir fazer um programa de jantar, eu posso fazer um programa de ir ao cinema, ou eu posso ir ao teatro, ou eu posso ir a um museu, posso ir ao zoológico, eu posso assistir um filme em casa. Então, o segmento de entretenimento é algo alternativo àquele segmento que eu estou. Então, é importante você se localizar quando você está querendo olhar novos mercados, olhar o segmento em que você está e ver quais são as dores desse segmento. O que tem em comum dentro, por exemplo, do segmento de entretenimento, que é bastante ruim, tanto para os fornecedores como para os compradores daqueles mercados. Então, você está ampliando um pouco mais a tua visão de só olhar para aquele oceanozinho vermelho, onde você está no seu mercado especificamente. Existem mercados alternativos. Existem, dentro do segmento, compras alternativas àquilo que você oferece. E isso afeta fortemente o teu negócio. Vamos começar a olhar um pouco mais para fora daquilo que você está fazendo hoje em dia. Então, a necessidade, por exemplo, do segmento de entretenimento é a mesma. Quem compra entretenimento tem a mesma necessidade, que é o quê? Se entreter, né? Então, você, quando quer começar a falar sobre Oceano Azul, uma das primeiras perguntas que tem que fazer é: quais são os setores alternativos ao meu? Quando eu vou falar de um novo mercado, será que eu já não estou entrando num outro setor alternativo e eu penso que é um novo mercado, mas não é? Já é um oceano vermelho naquele mercado? Então, olha o segmento que você está, pensa um pouco sobre os setores alternativos. Por que os consumidores escolhem entre esses setores, entre esses segmentos, por que escolhe o seu e não o outro? O que leva no momento da decisão de se entreter, no caso do exemplo que eu estou dando, escolher o seu produto, a sua empresa ou outra? Tá? A gente pode atender, uma outra pergunta, a gente pode atender outros setores com os produtos e serviços que hoje eu tenho dentro da minha empresa? Eu tenho uma capacidade de produção, estou produzindo algo, mas será que eu poderia também produzir outras coisas que atendessem outros setores, aqueles caras que não são meus clientes, os meus não clientes? Será que eu tenho a capacidade industrial ou empresarial, estratégica, para entrar num novo mercado que eu não conheço e que vai ser novo para todo mundo? Eu vou conseguir dentro daquilo que eu já tenho? Isso vai baixar meu custo. Diferenciação e baixo custo. Inovação com valor. Segundo passo,
a gente tem que analisar os setores estratégicos dentro dos segmentos. Quais são as indústrias ou as empresas que possuem estratégias semelhantes e que se destacam entre os concorrentes? Quais são essas estratégias? Por que os consumidores compram dessa empresa que tem essa estratégia que é semelhante? Como que é a comunicação desses caras? E o posicionamento na mente dos consumidores? Então, ao olhar o mercado, ao olhar aquilo que eu faço, o segmento que eu estou e as empresas que ali participam, eu tenho que começar a olhar quais são as estratégias que aqueles que se destacam dentro daquele mercado, quais são as estratégias que elas usam, que eu não uso e que eu estaria aberto a usar aquela estratégia até para desenvolver um novo mercado. Esse é o terceiro passo que a gente tem que ter. Desculpa, o segundo passo. No terceiro passo, bom, com esse primeiro e segundo passo, o que eu estou fazendo? Esses dois passos eles servem para entender o mercado que eu estou. Ele vai entender o mercado, vai conhecer o mercado como um todo. Eu consegui olhar o segmento, consegui olhar as pessoas que estão dentro do meu mercado, consegui olhar as estratégias, consegui ver quais são as dificuldades que as pessoas têm ao entrar nesse segmento, por que elas escolhem uma coisa ou outra. O terceiro passo, agora eu vou fazer uma análise da cadeia completa dos compradores. Vamos entender bem isso aqui, porque isso aqui é um achado dentro dessa teoria que é fantástico. Né? O Shankin e a Melbourne eles desenvolveram uma ferramenta que se chama Buyer Utility Map, mapa de utilidades para o comprador. Quando eu falo comprador, não é o departamento de compras, é aquelas pessoas que compram do mercado que você está inserido. Então, se eu estou inserido dentro do mercado de automóveis, são as pessoas que compram automóveis, ok? Não se eu sou uma montadora, né? Se eu sou um cara que vende o automóvel, então, quem é o meu comprador? São as pessoas que compram automóveis. Não necessariamente é um comprador de empresa. Qualquer pessoa aqui pode comprar um automóvel. Então, eu tenho que entender toda a cadeia de satisfação ou toda a cadeia a sequência da cadeira de cadeira do comprador. Ela começa quando alguém tem o pensamento da necessidade de comprar um automóvel, ela passa pela busca do melhor automóvel, ela vai em frente e procura, uma vez que já acertou qual é o automóvel, vai lá encontrar quais são os features do automóvel, como é que funciona aquele negócio, quais são os complementos que eu preciso para o automóvel. O automóvel é a gasolina, ele é a diesel, ele é a álcool, ele é flex, não sei o quê, então eu tenho que pensar que eu vou ter que fazer, a manutenção que eu vou ter nesse automóvel, todos os pensamentos que o comprador do automóvel vai ter, até aquele pensamento final que é, um dia eu vou me desfazer desse carro, será que eu vou me desfazer bem? Será que eu vou conseguir mercado para comprar esse carro daqui a uns 2, 3, 4, 5 anos? Então, todo esse pensamento de alguém que faz a compra de um automóvel, ele tem que estar numa cadeia lógica, sequencial, para você analisar. Por outro lado, então, essa aqui é uma cadeia, vamos dizer assim, na horizontal. Na vertical, para fazer um quadro para isso aí, desse map, né, Buyer Utility Map, na vertical, a gente vai ter todas as alavancas que movem as respostas para essas fases que eu tenho dentro da compra. Então, eu tenho a efetividade, eu tenho a diversidade, desculpa, ajuda aí, Sérgio. Eu tenho todas as alavancas que são frequentes em todas as fases de compra do automóvel. Então, o que eu vou fazer? Qual é o exercício que eu vou fazer? Eu vou olhar para essas fases e eu vou identificar quais são as dores que cada um dos compradores tem na hora que ele vai comprar, por exemplo, um automóvel. Então, o cara fala assim, eu na hora que eu vou comprar um automóvel, uma das coisas que eu busco se esse carro é um carro que ele é econômico, por exemplo, ou que ele tem ele é efetivo naquilo que eu estou buscando dentro do carro. E aí eu tenho uma dificuldade de encontrar essa resposta. Eu vou listar essa dificuldade dentro desse quadro. Então, esse quadro, ele é um quadro que ele é feito, você tem que se colocar no lugar de quem compra os produtos do teu segmento
e encontrar as dores que essas pessoas vão ter para adquirir o seu produto. É uma coisa que muita gente não faz, principalmente o pessoal de vendas. O pessoal de vendas não para olhar aquelas pessoas que compram no segmento. Eu não estou falando não conversam com o comprador da outra empresa. Não conversam, não param para se colocar no lugar de quem consome o seu produto. E esta é a ideia desse exercício. A gente tem que saber, por exemplo, uma das coisas, por exemplo, que você tem que pensar quando você vai fazer esse exercício é quem que é o usuário final desse seu produto? Quem que é a pessoa? Vou dar um exemplo. No mercado de roupa infantil. Quem compra roupa infantil são os pais. O comprador é o pai. Agora, quem usa são as crianças. Então, assim, quando eu estou desenvolvendo a minha venda, eu tenho que pensar em quem? Nas crianças que vão usar ou nos pais que vão comprar? O comprador são os pais. O comprador do mercado são os pais. E aí você tem que entender quais são as dificuldades que os pais têm ao adquirir uma roupa infantil. No próprio mercado automotivo, as indústrias automotivas já entenderam, o marketing, né, o Jorge está aí para dizer isso, já entendeu que, no final das contas, quem compra o carro não é mais o homem, é a família. É a família que compra o carro. Então, todas as propagandas, hoje em dia, elas são sempre voltadas para o atendimento da família. E hoje a gente entende que o comprador é a família, não é mais aquele cara ou aquela mulher que vai lá e vai comprar aquele carro para ele. Já não é mais. Então, a comunicação começou a se fazer. E a diferenciação dentro desse mercado, ela também começou a acontecer exatamente por causa dessa percepção de quem é o comprador. O quarto passo é quais são os produtos e serviços complementares que o teu negócio, ou que esse mercado que você está procurando pode oferecer, ou deve oferecer. Quase tudo tem serviço complementar. Alguém aqui já foi numa pet shop? Você vai na pet shop, você vai comprar um monte de coisa para o teu cachorro, para o teu gato, mas lá tem veterinário, lá tem farmácia que vende remédio para cachorro, tem banho e tosa, tem passeador. Tudo isso são serviços complementares que a pet shop oferece para os seus compradores. Esses serviços complementares fazem parte do desenvolvimento desse seu mercado. Você tem que trazer alguma coisa junto. Quase tudo hoje em dia, se vocês forem olhar, tem um serviço complementar. O mais evidente é o shopping center. A empresa de shopping center, ela vive do quê? Ela vive do aluguel de espaço das lojas. Mas ela faz um monte de outros serviços complementares para atrair justamente os clientes dos seus clientes. Quem vai frequentar o shopping, consumir na loja, que no final das contas vai pagar o aluguel, são outras pessoas. O shopping investe em todos os outros serviços complementares. É importante. O outro exemplo é a minha Siri quer participar aqui. O outro exemplo é o resort. Você vai num resort e você procura um resort para descansar, mas se você tem crianças, tem que ter monitor para criança. Senão você não vai naquele resort. Se você tem cachorro, tem que aceitar cachorro, senão você não vai naquele resort. Então, os serviços complementares são muito importantes hoje em dia quando se fala de mercados atraentes. O quinto passo, ele passa agora para uma área muito mais interessante para nós aqui do grupo de pessoas. É os apelos funcionais e emocionais dos compradores. Os compradores, eles decidem as suas compras em função de argumentos que são dados, que podem ser funcionais ou que podem ser emocionais. Tem empresas que focam suas vendas em argumentos totalmente práticos. Tem outras empresas que usam os apelos emocionais. Então, vamos lá. Tem empresas que claramente poderiam usar argumentos práticos e que enxergam que poderiam, então, mudar isso e usar um argumento emocional. Por exemplo, a Volvo, ela parou de querer mostrar que o carro dela era econômico, confortável,
sei lá, potente, são as coisas racionais que quem está comprando um automóvel procura, e ela começou a divulgar o seguinte: nós fazemos o carro mais seguro do mundo. Esse é um apelo emocional. É um apelo totalmente emocional, uma coisa que a pessoa, pô, eu compro um carro e eu sei que eu vou estar seguro nesse carro. Eu não estou procurando, eu necessariamente não estou procurando segurança como o primeiro quesito na hora de eu comprar, mas esse argumento pode me fazer mudar de opinião. Vou comprar porque ele é mais seguro que os outros. Então, os argumentos emocionais, eles são muito importantes na hora que você está pensando no novo mercado. Então, você tem que procurar saber aonde você está focando, nos argumentos emocionais, nos argumentos racionais, onde você vai se diferenciar. E o sexto passo é você tem que examinar assim, o transcurso do tempo. Vamos ver o que acontece ao seu redor. O ambiente vai mostrar essas oportunidades e novidades. Lembra que no Oceano Vermelho você tem alguns gaps, você tem algumas lacunas, e o Oceano Azul ele vem justamente para você entrar nesses espaços que não existem. Você pode se antecipar a negócios promissores. Tem muitas histórias de oceanos azuis que são de empresas que fizeram projeções se antecipando a isso. Alguém já ouviu falar, por exemplo, do caminho que a Apple fez em cima para chegar nos iPhones e tudo mais? Ela começou lá atrás fazendo o iTunes. Ela percebeu que existia um problema no mercado, que era a pirataria, onde os autores estavam completamente descontentes, os músicos não estavam ganhando o dinheiro que queriam ganhar, as gravadoras estavam bastante descontentes e tudo mais. Então, a Apple falou assim, quer saber? Eu vou criar uma plataforma onde todas as pessoas que utilizam essa plataforma, e, portanto, vão precisar ter algum relacionamento com a minha empresa, eles vão poder encontrar músicas por um preço muito acessível, todo mundo vai ficar contente e vai acabar essa história de pirataria. E eu vou vincular essas pessoas ao meu negócio. Em seguida, ele lança o quê? Lança o iPod. Muito bem, agora que você já tem acesso à minha plataforma com as músicas, você pode comprar um aparelho onde você leva essas músicas, junto com você. Matou o Walkman, matou o Discman, acabou. Acabou, porque você não vai precisar mais comprar as mídias, né? Ficar carregando, colocando aquele negócio. Nada. Não é um negócio pequenininho. Ele matou. Isso porque ele vislumbrou o mercado de pirataria, ele vislumbrou o problema das gravadoras, ele vislumbrou um mercado que absolutamente ninguém nunca tinha imaginado. E ele foi fazer isso. E mais para frente colocou isso tudo dentro de um iPhone, onde você pode, além de tudo, até fazer uma ligação telefônica. Até isso consegue fazer com o telefone da Apple. Né? Então, você tem alguém que olhou com muita atenção o mercado como um todo. Ele passou por todas essas fases que nós falamos para chegar nessa conclusão. Ele foi olhar o mercado, ele olhou, ele pesquisou, se aprofundou em tudo aquilo, olhou as dificuldades que os compradores tinham, ele foi buscar quem nunca imaginou em poder acessar e poder carregar as músicas, ele foi buscar lá os não consumidores, isso tudo, ele fez todos esses caminhos. Na época, acho que ele nem sabia o que era o Oceano Azul, né? O Steve Jobs e a equipe dele. Mas a pesquisa do Sean Kim e da René Malbon é justamente para mostrar as empresas que fizeram esses passos todos e que chegaram a conclusões e soluções de mercado. O famoso exemplo é o exemplo do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil surgiu muito antes de 2005, muito antes da publicação do primeiro livro. Né? E o Cirque du Soleil é o exemplo clássico do Oceano Azul, por quê? Porque eles pararam, olharam e falaram assim, eu estou no mercado de circo. O que é o mercado de circo? Pô, tem bicho, tem picadeiros múltiplos, tem um astro, né, do circo, é muito popular, né, as acomodações são muito básicas, muito restritas, tem música, tem é um negócio itinerante, as pessoas
os pais é que levam os filhos, mas eles não se sentem muito atraídos por aquele negócio. Então, ele foi entendendo todo o negócio dele, ele falou assim, não, eu quero fazer um negócio diferente desse. Eu vou fazer um negócio primeiro, não vai ter bicho. Bicho é um problema, é caro, é difícil de manter, a sociedade de proteção dos animais briga, as pessoas não gostam mais, maltratam, não vai ter bicho, não tem mais bicho. Ah, não vai ter um ator, um cara único fazendo o negócio. Nós vamos ter vários personagens, todos muito bons, e quer saber, não vamos nem ter um idioma. Nós vamos falar só com música, porque música é o idioma internacional. Né? E nós vamos fazer um negócio com preço alto, porque vai ser de alta categoria. E quem vai ser atraído não são as crianças, são os pais das crianças, que vai ser de nível de Broadway o que nós vamos fazer aqui. E nós não vamos ter um picadeiro, não vamos ter vários picadeiros, vamos ter um picadeiro só. E nós vamos ter temas, porque os temas podem ser novos espetáculos. Eu posso atrair de novo e fidelizar os meus clientes a cada vez. Todos esses passos que ele deu, todo esse conhecimento desse mercado que ele fez, ele foi fazendo aos poucos, olhando aquilo que que ia diferenciar e que ia trazer baixo custo para ele. E ele aplicou. E é um novo mercado. E o Oceano Azul do Cirque du Soleil dura até hoje. Ninguém bateu o Cirque du Soleil. Ninguém bateu. Ninguém fez nada para substituir. E quem é que vai no Cirque du Soleil? É a indústria de entretenimento. O cara podia escolher entre ir no cinema ou ir no Cirque du Soleil. Pagar $10 ou pagar $100. E escolhia os $100. E fazia fila. E só por causa da pandemia, eles acabaram ficando aí um pouco debilitados. Mas vão voltar. A pandemia vai acabar, o Cirque du Soleil vai voltar, as pessoas vão voltar a assistir e ele vai continuar vivendo esse oceano azul. É isso. Muito bem. Eu já disse para vocês tudo que eu tenho sobre a teoria do oceano azul dentro daquilo que a gente podia fazer nesse tempo exíguo que a gente tem. E eu queria abrir para vocês. Mas eu quero abrir para vocês fazendo uma pergunta, e eu queria que vocês fizessem perguntas para mim, mas eu vou fazer uma pergunta e quem quiser pode tentar responder. Por que o Oceano Azul não dá certo no Brasil? O que acontece que a gente ouve falar tão pouco dessa história do Oceano Azul? Porque é um negócio sensacional. Se vocês forem pensar, eu nadar de braçadas dentro do Oceano Azul é algo fantástico. E por que aqui o negócio não pegou? Vamos lá. Posso tentar responder? Pode. A competição é muito baixa no Brasil. Não há competição. Você tem competição somente... Não há competição? Você tem competição no varejão. Agora, os grandes fornecedores, os grandes compradores são sempre os mesmos. E você não tem uma briga pelo mainstream. Né? Mainstream está definido já. Votorantim, Camargo Corrêa, Industrial, vidros Santa Marina, sei lá, automóveis, você tem 5 ou 6 fábricas que, de fato, comandam tudo. E banco você tem meia dúzia. O banco tem meia dúzia, o Estado, maior comprador, maior contratante do Brasil é o Estado, né? A Petrobras, tem 10% do PIB na mão da Petrobras. Fora isso, você tem os próprios estados e municípios comprando serviços, hospital, saúde também, você tem poucas opções, e o Brasil é o país dos empresários que se conhecem, fazem seus acordos, seus cartéis, e a competição é zero, praticamente zero. Você vê agora a inflação, né? A inflação vai subir e não tem jeito, porque não tem competição. Você não tem mercado aberto, você não tem opção de produto. Né? Você vai no supermercado na Europa, nos Estados Unidos, você fica encantado de ver a qualidade e a quantidade de produtos que você tem à sua escolha. Você vai aqui no Brasil, você vê um terço, pelo menos, do que tem fora do Brasil. Então, e quem comanda as cadeias são os grandes, né? M. Dias Branco, Nestlé, etc. Você conta aí, não tem mais do que 100 empresas que coordenam a economia brasileira e que fazem o que querem no Brasil. Né? E o Estado contribui de maneira... porque não permite você abrir concorrência, não permite você abrir, importar, criar opções. Então, é assim mesmo. Então, não tem... Aqui é o oceano... A gente está condenado a ser um oceano azul para os outros, né? Enquanto isso, os consumidores ficam no oceano vermelho, certo? Arthur. Eu tenho... Tudo bom? Primeiro, parabéns, François. Eu acho que foi muito bem explicado. O Oceano Azul é uma estratégia interessante, mas é uma estratégia difícil de
entender e ser adotada. Uma das coisas que eu vejo, por que o Oceano Azul não emplaca tão bem no Brasil, é um aspecto cultural, da desconfiança. Por tudo que já aconteceu e vem acontecendo, o mercado brasileiro é bem desconfiado. Então, quando aparece uma oferta como essa, que é muito diferenciada, que te traz um benefício enorme, um custo baixo, uma relação de custo-benefício, existe um pensamento que está por trás. Mas o que tem por trás disso? Aonde eu vou perder? O que vai acontecer? Então, acho que o aspecto cultural é muito forte no Brasil por conta de todo um histórico que existe em relação a tudo que é oferecido no mercado. Eu garanto que se a gente fizer essa pergunta, Eurico, eu garanto que se a gente colocar na roda o Zé Lira, que tem um negócio pequeno, ou médio, e ele não está inserido nesses grandes tubarões, nas tais 100 empresas, mas ele tem um mercado ali de altíssima competição, ali sim, ali tem muita competição, eu garanto para você que ele gostaria muito de que a competição fosse algo irrelevante. Mas vamos em frente. O Marcos Ribeiro queria falar alguma coisa. Eu sempre gosto de puxar um pouco a conversa para, vamos chamar, empresas médias, né? Que eu gosto de chamar, vamos assim, de mercado real, não as 1000 maiores de exame, porque ali a coisa acontece um pouco diferente. Não sempre totalmente diferente. Eu concordo muito com o Eurico de que a competição no Brasil é muito reduzida, existe não só cartel, mas também muito oligopólio, que foi criado mundialmente também pela antiga globalização. Não vou falar o novo termo que se usa para esse desvio de conduta, né? No mercado de empresas também de startup existe uma tentativa, algumas delas funcionam, mas é 1 em 1 milhão, então não vale como média. Mas quando eu trabalhei em alguns mercados assim muito diversos, fornecendo para esses mercados diversos, eu tive a oportunidade de ver algumas empresas tentando navegar no que seria talvez uma possibilidade de Oceano Azul. O que eu acho é que não existem grandes incentivos, né? Os incentivos são muito limitados, então tem que partir muito de uma iniciativa própria do empreendedor. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei que navegou em parte no Oceano Azul, quando ela saiu de uma pequena quebra, a concorrência ainda não estava bem estabelecida, e ela, então, primeiro inventou a primeira colhedora de café do Brasil, né, mecanizada. E isso depois ela também instituiu a primeira pulverizadora autopropelida, antes que as multinacionais chegassem no Brasil e entrassem com investimentos pesados para dominar parte desse mercado. Estou falando do agro, mas essa eu vivi com os próprios olhos. O que faltou depois para essa empresa continuar navegando em Oceano Azul foi problema de gestão, mas ela teve assim alguns anos de Oceano Azul, enquanto ela trouxe um pouco dessa inovação, enquanto ela não tinha grande concorrência, enquanto ela tinha, talvez, uma solução única e difícil de copiar, que é o jargão que a gente usa no marketing industrial para o B2B. Eu tenho uma solução única por um tempo e difícil de copiar, eu tenho ali uma percepção de valor do cliente que me dá uma possibilidade de vencer a pressão do preço da concorrência. O preço não entra no jogo, é uma percepção de valor puro. Então, esse é o exemplo de uma empresa que, posso falar o nome sem medo de ser feliz, o Eurico esteve lá convivendo comigo um tempo nessa empresa, Máquinas Agrícolas Jato. O que acontece depois é que, como toda empresa de capital nacional, ela dorme um pouco em zona de conforto, entra uma John Deere, uma ACO e uma Case New Holland, e aí a coisa fica um pouco diferente. A concorrência não é tão simples assim quando ela se estabelece. Então, quando eu perco a solução única e difícil de copiar, a história muda. Mas aí eu vou dar um outro exemplo também, que foi um exemplo que vocês vivenciaram, muitos de vocês, e que durante um tempo ele foi um Oceano Azul, sim. Até essa empresa sacanear com o Brasil, eu vivi bom tempo dentro dela, eu fui, vamos dizer assim, em parte, vamos dizer assim, patrocinador desse processo no Brasil, e está no ramo de impressão digital, tinha capital internacional na jogada, é verdade,
Então, você tem capacidade de investimento, mas vocês conviveram com alguns produtos que ainda são realidade no Brasil e que todos eles foram um oceano azul para essa empresa. Um deles era a Telecena, que foi instituída por tecnologia aplicada, desenvolvida entre Estados Unidos e Canadá, que a gente trouxe para o Brasil, e foi uma solução única, difícil de copiar, e até essa empresa pedir autofalência em 2019, essa solução praticamente era única, era para fornecimento praticamente dedicado, ninguém conseguia pegar. Você tinha uma outra solução única, que você vê até hoje já transferida para outra empresa do ramo, que seriam os selos notariais de São Paulo, que depois espalhou-se pelo Brasil. Também foi uma solução única, difícil de copiar, e que permitiu um oceano azul num mercado difícil de concorrer. Então, você via, mas espera aí, a empresa toda foi oceano azul? Olha, depende de como você pensa oceano azul, da forma que você mudou o modelo de distribuição da velha listagem zebrada. Essa empresa conseguiu ser segundo lugar no mercado brasileiro por muitos anos, sem ter fábrica de papel, e só perdia para a Suzano e a H-Print. Depois ganhou da H-Print e ficou a Suzano com a marca própria dela. Então, a estratégia do Oceano Azul, nós estudamos na época, e para nichos de mercado a gente começou a aplicar, dentro desse conceito que você falou. É claro que no mercado de concorrência pura, eu tinha que fazer uma escolha. Como é que eu fazia concorrência com premium price de 20% para manter meu oceano azul, mas sem perder a capacidade de concorrência no mercado de concorrência, onde as margens ficavam ali para que o market share mantivesse o meu nível de lucratividade e, obviamente, o atingimento de metas que me permitisse cumprir o objetivo com os Estados Unidos e, obviamente, ganhar meu prêmio de bônus no final do ano. E isso nós fizemos por 6, 7 anos seguidos. Eu acho que isso é uma estratégia de oceano azul no Brasil, tá certo? E com números reais que foi possível. Depois, claro, mudou o modelo de gestão e mudou o cenário, a coisa desanda. E aí, no final das contas, essa empresa pediu autofalência, largou o Brasil na mão com o MEC e com as provas do Enem aí para sair correndo atrás da Valid para não perder as provas do Enem. E essa história vocês sabem pelos jornais. Felizmente, eu já estava fora dela há um bom par de anos. Mas existem, sim, exemplos de estratégia de Oceano Azul aplicadas com consciência no Brasil, capazes da gente pescar. Alguns clientes que eu vendia nota fiscal eram bons exemplos de estratégia de Oceano Azul também, que daria para garimpar. Mas não é a média. Infelizmente, não é a média. Marcos, assim, deixa eu dizer algumas coisas a respeito de tudo isso que você falou. Primeiro é o seguinte, nenhum momento, nem o Sean King, Silvana, daqui a pouco a gente vai com você, nenhum momento, nem o Sean King, nem a René, em nenhum momento eles disseram que o Oceano Azul é alguma coisa eterna. Nunca. Nunca colocaram isso como sendo uma coisa que vai durar para sempre. E não vai. Você encontra um mercado novo, não necessariamente é um produto novo, tá? É um mercado novo. Então, você tem um mercado novo, você tem você consegue desenvolver esse mercado por um tempo e depois ele pode morrer. Eu vou dar um exemplo bem conhecido de vocês. Todo mundo aqui usa papel higiênico. Papel higiênico é um mercado que está consolidado, né, Eurico? É um mercado que você tem o quê? Meia dúzia de players verdadeiros, né, grandes fabricantes, mas quem compra papel higiênico não compra exatamente pensando em um produto premium, né? Ele compra um produto usual, e é um produto que você compra de qualquer jeito, quase isso, né? Então, esse era o grande problema da Kimberly-Clark. Eles olharam para aquele negócio e falaram assim, puxa vida, a gente tem um produto aqui que é premium, nesse mercado, que é um mercado totalmente vermelho, né? Eles tinham lá um papel neve, que é mais sofisticado, cheiroso, né? Que tinha lá a propaganda do Alfredo, todo mundo conhecia a propaganda do Alfredo, mas eles não conseguiam ampliar esse mercado deles, eles não davam, eles estavam no mercado de concorrência totalmente vermelho, e saindo perdendo, porque o povão mesmo não queria nem saber desse papel. Então, o que eles foram fazer? Eles foram procurar uma solução que os consumidores deles tinham, eles foram procurar a solução para as dores
do mercado. Quem que era o cliente da Kimberly-Clark? Primeiro cliente da Kimberly-Clark são os supermercados, as distribuidoras, né? O usuário final são nós, os mortais. Mas o cliente da Kimberly-Clark são os supermercados ou são os distribuidores. E ele percebeu o seguinte, que quem é o comprador desse segmento, seja o supermercado ou o distribuidor, seja o usuário final, eles tinham algum problema, um problema básico muito grande, que era o problema de armazenar. Esse era um problema que era comum a todo mundo. Então, eles olharam e falaram assim, eu vou procurar novos mercados, ou seja, eu vou procurar vender o meu papel, que é um papel premium, né, e tudo mais, para quem nunca pensou em comprar o meu papel. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma diferenciação a baixo custo. Eles foram estudar o raio do Oceano Azul, estudaram mesmo, se aprofundaram no negócio, e aí eles fizeram uma coisa que ninguém fez. Eles amassaram o rolinho de papel higiênico. Amassaram o rolinho de papel higiênico. Simplesmente isso. Amassaram o papel. Mas isso parece simples, mas não foi, não. Tiveram que desenvolver maquinário. Quando você compra o papel higiênico amassado, você chega em casa, você põe ele de volta. Isso não era fácil. Não era fácil de volta o papel ficar redondo, né? E poder usar na papeleira. Uma coisa que parece besteira, mas eles nadaram de braçadas, 3 anos consecutivos sendo líderes longe de vendas. Ninguém comprava o papel dele, passou a comprar. Por quê? Porque o supermercado passou a ter espaço na gôndola, a dona de casa, ou nós, compradores, passamos a ter espaço no nosso depósito, a gente passou a comprar o papel higiênico amassado porque era melhor para comprar. E ele começou a fazer os combos, os pacotes, você compra 32 e paga só 16, e aquele negócio, e aí eles começaram e fizeram um EBITDA louco durante anos com aquele negócio lá. O investimento foi relativamente baixo e eles encontraram um Oceano Azul. Acabou? Acabou. Hoje você tem papel amassado de quase todas as indústrias de papel higiênico. Mas eles foram os caras que desenvolveram o negócio e foram os caras que conseguiram encontrar esse mercado novo. Esse é um exemplo de uma coisa simples. Eu vou dar outro, desculpa só, Silvana, vou dar um outro exemplo para dizer para vocês que o Oceano Azul ele é algo aplicável para diversas coisas. Por exemplo, o governo da Malásia percebeu que eles tinham um problema sério de recuperação dos presidiários deles. Seríssimo. Eles não conseguiam recuperar o presidiário. O cara entrava, não sei se vocês já ouviram falar disso, eu acho que aqui não acontece, só na Malásia que acontece isso. O cara entrava, roubou uma galinha e saía de lá traficante, assassino. Aqui no Brasil isso não acontece, só lá na Malásia que acontecia, né? Então, eles não faziam, era um problema que eles tinham lá, a gente não tem aqui. Então, eles tinham os problemas disso, uma recuperação muito baixa, um investimento alto nos presídios, e eles não conseguiam fazer as pessoas voltarem. Muito bem. Só para vocês saberem, o governo da Malásia tem, dentro do ministério, eles têm um ministério lá que só trabalha com o Oceano Azul. Tudo do governo da Malásia, eles usam o Oceano Azul para resolver. Eles resolveram o problema dos presídios. Eles fizeram todo um estudo e eles descobriram que eles tinham espaço vazio dentro dos quartéis generais deles, do Exército. Eles usaram esse espaço para fazer pequenos presídios de baixa periculosidade. Lá, as pessoas eles usaram outro ministério, que é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação foi lá, treinou esses caras para serem produtores. Aí eles tinham também o Ministério da família deles. Aí começou a perceber que quando eles estavam, esses caras que eram de baixa periculosidade, podiam ter a família mais próxima, mais vezes visitando. Eles abriram esse espaço para as pessoas. Bom, resultado, o índice de recuperação dos presídios da Malásia é de 90%. 90%. Depois que eles aplicaram toda a teoria do Oceano Azul para fazer os novos presídios, encontrou um novo mercado para presídios. O Oceano Azul pode ser feito para vocês, pessoas. A gente pode encontrar um novo mercado para a gente mesmo. A gente pode se reinventar e procurar novos mercados. Existe, inclusive, dentro do Oceano Azul, um capítulo específico de Oceano Azul para as pessoas. Está lá, se vocês entrarem no site do Bob, vocês vão ver. Silvana, fala, eu falei muito já. Está sem som. Primeiro de tudo, eu gostei muito da sua apresentação. Obrigado. Eu achei muito bacana, eu acho que ela abre até para aquela outra coisa que a gente está fazendo, que a gente está lá elaborando, eu adorei.
Eu gostei muito, e eu concordo muito com o Eurico, não só porque no Brasil a competição é meio fictícia, não digo para organizações pequenas, mas para os grandes, os que ditam o mercado, eles não competem, eles fazem acertos com chavos, a política está nessa dança. E nisso tem o fator da legislação, que quando surgem coisas novas, tipo o Uber, por exemplo, que são fruto de outros raciocínios, vem a legislação e quer encontrar um jeito de botar aquilo dentro da mesma caixinha da outra coisa. Então, nós temos esse retrocesso local. Quando você fez a pergunta, por que que no Brasil não tem? Eu vivi um processo que não foi chamado de Oceano Azul, mas ele é... Talvez o mercado seja internacional e isso mude as regras de competição. Mas a Embraer fazia aviões até 50 assentos. As grandonas faziam de 140, 150 para cima. E a Embraer começou a olhar para fora e descobriu que tinha um buraco, que eles chamavam que tinha um triângulo das Bermudas, que não acontecia nada ali. Ali é típico do Oceano Azul. Ela não só ela estuda, ela faz conta. Os Estados Unidos, que seria um grande mercado, não tinha sindicato de piloto para aeronaves desse tamanho, desse in-between, ou das grandes tinha, sindicato até 50 assentos tinha, que era o 145 e sua família, não havia sindicato. Eles estudam, eles fazem a lição de casa, de cadeia de valor de toda a sorte, porque para produzir teria que desenvolver. Por sorte, a Bombardier, em vez de eles partiram para um produto novo, que depois ele virou uma outra família dos E-Jets. E a Bombardier resolveu pegar o que competia com o 145 e fazer um salsichão mais comprido, que tornou a aeronave inviável. Isso botou a Embraer mais de 10 ou 15 anos sozinha no mercado. Eu me lembro, um certo tempo, que já estavam uns 10 anos, já os Estados Unidos já tinham o sindicato de pilotos, já tinha tudo, você passava nos aeroportos dos Estados Unidos cheios de 190, 170, que eram os E-Jets, e eu me lembro, me faltou aqui uma coisa, mas, enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, é um processo lindo. Agora, o mercado não é brasileiro, eles não estão dentro dessa regra brasileira. Não necessariamente. A empresa é brasileira e ela encontrou um novo mercado. É perfeito, o exemplo é perfeito. Ela não ficou parada naquele tier dela, ela foi buscar um outro tier, ela foi lá no terceiro tier. Quem não está usando, quem não está comprando, não está comprando. E não é que não compra porque não gosta, é porque nem sabe que poderia comprar. Exato. Comprar. E havia uma coisa nessa racionalidade. Eu posso botar uma aeronave que vai em aeroportos pequenos e leva mais gente. Então, era muito mais eficiente que a família do 145. É muito lindo ver isso, e eles, nessa linha, foram para o executivo. Não foram bem-sucedidos por um tempo, não tão bem, um mercado mais complicado, mas também foi assim, como é que eu uso melhor e me posiciono de outro jeito? Essa é uma empresa muito ousada, eu percebo, né? É só isso, eu queria dizer que o mercado é um... Eu vou dizer um pouquinho da minha conclusão. Eu falei brincando aqui sobre o Sérgio e eu, a gente está nessa história de Oceano Azul já há bastante tempo. Nós dois, inclusive, fomos habilitados pelo presidente do Blue Ocean Global Network, ele veio para o Brasil, é um sujeito lá de Singapura, e ele nos treinou e nós fomos lá certificados como consultores desse negócio, e a gente já está há bastante tempo brincando com esse negócio aí de Oceano Azul.
E uma coisa que eu e o Sérgio a gente já discutiu é por que no Brasil não dá certo. É uma coisa que a gente sempre pensou, porque, afinal de contas, nós somos consultores do negócio e a gente não consegue vender produto nenhum. E por quê? E a gente chegou a uma certa conclusão. Urico, eu acho que você tem razão com relação à história dos grandes. Os grandes, né? Eles já estão com as cartas marcadas e eles talvez não tenham interesse. Eu fiz essa apresentação outro dia para um outro grupo e alguém até falou assim para mim, por que o Itaú, por exemplo, não faz um oceano azul? Né? Por que o Itaú não faz? Na verdade, é porque acho que é essa a resposta mesmo. Ele não precisa novos mercados. Ele já está satisfeito, talvez, com o mercado que ele tem. Mas isso é temporário. Vai ter um momento que ele vai querer um mercado novo, ou seja, pode ser até de uma linha de produto dele. Ele fala assim, eu quero um mercado novo do cartão de crédito, eu quero um mercado novo na área de seguros. Ele pode querer em alguma área, simplesmente. E aí pode ser que ele queira. E aí só vai conseguir se o conselho de administração comprar a ideia. Porque esse negócio tem que ser de cima para baixo. Então, essa é a primeira coisa que a gente chegou à conclusão aqui, o Sérgio, discutindo sobre isso, as grandes cabeças da empresa, seja se ela for muito grande, vai ser cabeças muito longínquas, ou de uma empresa menor também. Ela tem que ter a ideia e comprar essa ideia. A segunda coisa que a gente chegou à conclusão é de que é o seguinte, o brasileiro, e isso eu estou falando aqui com os administradores, vocês conhecem isso muito bem, o brasileiro não gosta de fazer nada de longo prazo. Nada. Eu acho que tem uma vacina contra isso. O brasileiro não gosta de olhar para o negócio e falar assim, mas isso aqui só vai fazer efeito daqui a não sei quantos anos. Isso aqui é um projeto que demora meses, anos para conseguir resolver. Até lá já mudou o governo 3 vezes, já mudou 250 leis, a inflação subiu, desceu, o dólar cresceu. Às vezes não vou fazer não. O brasileiro não gosta de nada que seja de longo prazo. E os projetos do Oceano Azul, eles são de longo prazo. Eles são porque eles envolvem uma série de estudos e pesquisas, passos bastante lentos para você conseguir aplicar a coisa. O que a Silvana falou, não foi de um dia para o outro que a Embraer lançou um produto novo e fez esse negócio, e foi buscar um mercado novo. Demorou, deve ter sido um processo aí de anos para conseguir fazer o negócio funcionar. François, e teve até a explosão das torres. Olha, em setembro. meio do caminho. E os aviões estavam, o 170 estava sendo projetado, e ia ter o rollout em outubro. As decisões da empresa foram fantásticas, porque ela reduziu entregas, porque também não tinha quem recebesse, reduziu, enxugou, não mexeu no investimento. 40 dias depois das torres, lançou-se o 170 na comunidade internacional, eu me lembro que eu estava lá. Então, Silvana, mas para uma empresa do tamanho da Embraer, que tinha o punch, que tinha o caixa, que tinha a paciência... Mas a cabeça também, a consciência da importância de se diferenciar. Mas nem todas as empresas brasileiras conseguem eu diria que a grande maioria não consegue se sustentar ao longo de muito tempo fazendo um projeto muito longo. Exatamente por causa disso, por causa dessa resposta que nós mais ou menos chegamos, é que nós percebemos, e também os caras lá do Blue Ocean, do Global Network, eles também perceberam que eles começaram a desmembrar algumas das ferramentas que são oferecidas nesse processo. Então, assim, eu falei daquele Buyer Utility Map. O Buyer Utility Map é algo que você pode fazer em qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, com qualquer situação. Essa é uma ferramenta que você faz em qualquer lugar. Existe uma outra ferramenta que está lá no meio, que é uma ferramenta chamada ERRC, né? Que em inglês é Eliminate, Reduce, Replace and Create. Então, o que é? Você pode olhar para o teu negócio e falar assim, quais são os processos que eu tenho que eliminar, reduzir, criar ou aumentar, né? O que eu tenho que fazer de forma que eu continue com o mesmo custo? Se eu vou aumentar alguma coisa, eu tenho que diminuir algo. Se eu vou reduzir algo, eu tenho que criar algo, ou vice-versa. Então, essa discussão, essa ferramenta é totalmente aplicável para qualquer empresa, de qualquer tamanho, em qualquer situação, em qualquer mercado. Eles perceberam que essas ferramentas eram interessantes, então eles começaram a vender, né, mais ou menos, o conceito de que o Oceano Azul é algo que você pode começar no meio e fazer só um pedaço e tal. O projeto todo
é estimado aí em 18 meses, 24 meses, o projeto todo olhando desde o primeiro momento, do primeiro passo até o último passo, aquele negócio todo. Eles lançaram um segundo livro, em 2015, onde eles dão exemplos justamente daquilo que foi produzido ao longo de 10 anos, desde o momento que eles... Esse aqui é o segundo livro, tá? E eles chamaram de A Transição para o Oceano Azul. Em inglês é The Blue Ocean Shift, é o livro em inglês. Esse aqui é um livro onde eles falam muito pouco da teoria, mas eles falam muito da prática, de onde que eles descobriram que a teoria deles precisava ser melhorada, arrumada, e eles dizem exemplos do que deu certo e do que não deu certo. O que deu errado e por que deu errado. Eles foram atrás e foram descobrir isso. Eles ficaram mais 10 anos pesquisando e estudando para fazer de novo esse segundo livro. E nesse segundo livro eles são muito categóricos em dizer... Aqui que tem o exemplo, por exemplo, do papel higiênico da Kimberly-Clark, né? E são exemplos assim dos mais diversos. Eles dão um exemplo, por exemplo, tem um exemplo muito bacana aqui que eu acho sensacional, que é da Sinfônica do Iraque, Orquestra Jovem Sinfônica do Iraque. Vocês já sabiam que existe uma orquestra jovem sinfônica do Iraque? Muito bem. O Iraque, dentro de toda aquela destruição, aquele negócio todo, eles queriam entrar no mercado de orquestra sinfônica. E aí eles foram procurar um maestro e falaram para ele: o seu desafio é colocar essa orquestra no primeiro lugar do mundo. E aí o que ele foi fazer? Ele não foi procurar a qualidade dos músicos, ele foi procurar a diversidade dos músicos. A Orquestra Sinfônica do Iraque tem fila de espera de anos para se ouvir, porque as pessoas ficam impressionadas com a diversidade das pessoas que estão, ao mesmo tempo, tocando dentro daquela orquestra. Eles são os melhores tocadores de Bach, de Chopin ou de Beethoven, Mozart? Não, não são. Mas eles são ótimos o suficiente e eles são muito diversificados. E essa diversificação da montagem da orquestra é que trouxe para eles um novo mercado. Ele procurou uma diversificação das pessoas e os músicos, e, em função disso, ele trouxe um novo mercado para a orquestra sinfônica. É um exemplo bastante comum, bastante interessante, de uma pequena proporção do Oceano Azul. É isso aí. Perguntas? O professor Marcos está silencioso, eu estou preocupado com isso. Nem está aparecendo, acho que ele foi dormir. Fala, Ronaldo. Meu caro François, bom dia a todos aí, parabéns aí pela apresentação. A gente até conversou um pouquinho sobre esse assunto, né, François? E, assim, eu até comentei com você o caso do Circo du Soleil, eu acho que é um caso emblemático sobre a utilização do white space e que foi feita, de fato, a transformação completa, mas depois eles tiveram um problema sério de gestão, continuidade, etc, etc. E eu queria ouvir de você um pouquinho sobre como é que é utilizar o white space, mas depois não manter ele nessa estratégia mais duradoura, né? Porque isso, de uma certa forma, é um pouco antagônico. É alguém que usou tão bem o espaço, teve uma explosão de ganho, mas depois não sustentou isso, né? Como é que sai desse... Na verdade, eles não perderam esse espaço do Oceano Azul, né? Não é que alguém ocupou, não houve um outro Circo du Soleil, né? É uma situação meio atípica nesse caso. Só para você comentar um pouco sobre isso, que eu acho que é ilustrativo para todos nós aí. Eu estava falando que em nenhum momento a teoria do Oceano Azul ela pretende que você fique navegando no Oceano Azul para sempre. Não é essa a intenção. A intenção é você procurar realmente novos mercados. Eu dei um outro exemplo aqui, eu acho que você não estava. O UI, no Brasil, ele morreu. E o UI era um Oceano Azul. Na Ásia, ele continua vivo. Hoje ele não está mais por aí, no Brasil. Mas ele era um jogo que trazia esse novo mercado, ele encontrava esse novo mercado. Essa manutenção da empresa é bastante da empresa dentro dessa situação de novos mercados. Na verdade, se você for pensar um pouquinho, Ronaldo, é um novo mercado até o momento que o mercado deixou de ser novo, né? Então, essa é a grande sacada. Então, por exemplo, vamos lá. Para que serve, então, a gente olhar bem essa teoria? E isso que é uma coisa que
A gente lá na nossa consultoria, eu, Sérgio, tem o Paulo Lisboa, vocês conhecem também, ele também é nosso sócio, tem mais um. O que a gente está olhando é que nem todas as ferramentas e nem toda a perpetuidade do Oceano Azul ela se baseia na teoria do Oceano Azul. Existem muitas coisas desenvolvidas dentro da teoria do Oceano Vermelho que precisam se continuar a existir. Você precisa continuar, de tempos em tempos, fazer a sua SWOT análisis, você precisa, de tempos em tempos, continuar olhando as 5 forças, não é? Você precisa continuar fazendo planos de ação intermediários, você vai continuar precisando fazer Lean, não é? São todas essas coisas que estão dentro do Oceano Vermelho, que as pessoas estão usando. A gente acredita claramente que são coisas muito úteis para você se manter dentro do mercado, uma vez que você entrou no mercado novo. Você precisa buscar essas outras ferramentas, talvez, de perpetuidade dentro daquilo que já existe desenvolvido no mercado do Oceano Vermelho. O Oceano Azul ele é muito interessante para quando, por exemplo, você vai lançar um produto novo. Agora saindo de mercado e entrando em produto. Você vai lançar um produto novo. Então, você está preocupado de que o mercado que esse seu produto vai ser lançado, ele seja um mercado novo completamente para usar aquele produto que você está fazendo. Então, aí, neste momento, todas essas teorias e todas essas práticas que a gente está falando, elas são muito úteis. Mas também o Canvas é muito útil também, quando você vai lançar um produto novo. Eu acho que não tem hoje em dia uma startup que não faz um Canvas para olhar aonde que vai. E olha, se você for pensar um pouquinho, vamos pensar no Nescafé. Nescafé que a gente está vendo aí, né? Poxa, o Nescafé, se você pegar lá o livro do Ostenbaum, você vai ver que ele fez todo um desenho do Canvas para o Nescafé. Né? O Nescafé não, desculpa, o Nespresso. O Nescafé não, Nespresso. Então, ele fez todo um Canvas mostrando como que o Nespresso ia ser sensacional, a proposta de valor, o desenvolvimento de fornecedores, a utilização, a questão do meio ambiente e tudo mais. Sensacional. Aí, se você olhar para o lado do Oceano Azul, o Nespresso é um exemplo típico de Oceano Azul, mas muito forte. E ele continua, ele está lá, está nadando. Apesar de outros terem entrado nesse Oceano Vermelho, de você ter outros caras, chegou ao ponto dos caras dizer assim, eu faço uma máquina que é compatível com a cápsula do Nespresso. Aí o que a Nespresso fez recentemente, Ronaldo? Não sei se você consome. Eles lançaram um novo mercado. Eles lançaram um novo produto para entrar no mesmo mercado, mas para desenvolver um mercado mais sofisticado, que é o tal do, acho que é Volu, eu não lembro agora o nome, é uma nova cápsula, ela é mais achatadinha e não sei o que e tal. Com isso, até os caras começarem a fazer máquina, que vai conseguir usar essa mesma cápsula que eles desenvolveram, com a qualidade do café, com os clientes fidelizados, com o mercado, com os consumidores, vai demorar muito. Eles vão, de novo, atingir um mercado que disse assim, eu não quero mais ficar nesse mercado onde está a Nespresso, porque tem muita gente nesse mercado, o negócio começou a ficar muito poluído, os preços começaram a ficar ruins, o mercado do Oceano Vermelho é na disputa do preço, não é mais a qualidade, não existe. Então, a Nespresso lançou uma nova versão, uma nova máquina. Aí vai ter um mercado novo, o pessoal vai comprar as máquinas novas, vai comprar a cápsula nova, vai fazer. Ou seja, eles encontraram uma forma de continuar dando algumas braçadas nesse Oceano Azul, apesar desse oceano já não ser mais tão azul assim, porque já existem outros players fazendo esse mesmo produto. Então, essa é uma das respostas que eu digo para você usar o Oceano Azul como uma ferramenta para você desenvolver um novo mercado é sensacional, mas usar as outras ferramentas que nós, da administração, estamos acostumados a usar dentro do Oceano Vermelho é muito importante, uma vez que você já entrou dentro do Oceano Azul. Sérgio, queria falar alguma coisa? Não, perfeito, só o caso, só para dar minha última observação aí, passar para o Sérgio. O caso da Nespresso é tipicamente de Oceano Azul, mas sempre tem aquela máxima que você cria um diferencial estratégico, no caso do Oceano Azul, mas ele nunca é perpétuo, né? Então, assim, você sempre tem que criar um modelo de atualização e etc., e que você vai ser copiado, você sabe disso, né? Mas é aquela história, você pode virar o líder, mas se manter o líder é muito diferente do que você se tornar. E o caso do Cirque du Soleil, eu acho que reflete bem isso. Eles ficaram,
mas não souberam se manter ou não conseguiram se renovar ou criar um problema de design. Tem várias coisas, não conheço detalhes do Mas eu acho que o É uma problema... pena, porque eu sou grande consumidor do Circo du Soleil, fui em Não, várias, você eu mudou a adoro história. eles. O grande problema do Circo du Soleil não foi o fato dele estar... O Oceano Azul do Circo du Soleil continua, você disse isso muito bem, eu já tinha tido isso também. O problema dele foi no Oceano Vermelho, foi um problema de gestão. O problema dele foi na questão da gestão em si. Aí é uma outra história, é uma outra história. Existem empresas que ficam anos navegando dentro de um mercado e dominando aquele mercado, e não tem problemas de gestão, e vão continuar. Mas o que o Sean King e a René Malbon quiseram mostrar é que o sucesso para alcançar um mercado novo tem uma regra, tem um processo, e eles criaram esse processo. Dali para frente, você vai ter que ter, de novo, as mesmas metodologias que já são usadas e largamente utilizadas dentro da gestão. Fala, Sérgio. Então, só complementando um pouco o que vocês acabaram de concluir, de fato é isso, né? Quando você trabalha no Oceano Azul, você está realmente investindo um dinheiro alto, né? Porque não é uma coisa comum, né? Você está falando, puxa, o I foi atrás de um sensor de movimento adaptado para a família que joga mais fácil e tal, e bolou todo um sistema que é uma coisa que demora muito tempo para ser implementado e provavelmente o retorno disso ainda vai ser mais a longo prazo ainda, né? Então, você trabalhar um Oceano Azul é uma coisa. Você não pode deixar os pratinhos caírem do seu Oceano Vermelho, né? A sua inovação, seu outro tipo de inovação, que é a inovação tradicional que a gente conhece, aquela inovação sustentadora, ela precisa continuar a existir, né? Então, se você é uma empresa que faz, por exemplo, televisão, né? Você precisa continuar a fazer aquilo que as empresas de eletroeletrônicos fazem. O ano que vem, tem uma tela melhor. O ano que vem, eu vou diminuir a finura do aparelho. Aquela inovação tradicional do seu mercado, ela precisa continuar a existir, porque ela é a bicicleta que está andando. Se você parar de pedalar, a bicicleta cai, né? O Oceano Azul tem que ser visto como uma coisa alternativa a isso, né? É até arriscado, a gente conversa bastante sobre isso. Você fala, puxa, eu vou parar de fazer tudo que eu faço de inovação e vou focar 100% no Oceano Azul. Talvez esse não seja o caminho, né? Você tem que focar um pedaço dos seus recursos, do seu tempo, no Oceano Azul e deixar o resto para você não deixar a bicicleta cair. A bicicleta não pode parar de pedalar, senão ela cai. E provavelmente foi isso que aconteceu com o Cirque du Soleil, né? O Cirque du Soleil teve problemas, como o François falou, no Oceano Vermelho deles, né? A gente não consegue achar outra pessoa que fez um Cirque du Soleil 2, parecido, muito, pegando o mercado deles. Os caras ainda reinam, de uma certa maneira, sozinhos nessa história. Mas eles tiveram problemas, talvez, nadarem em berço esplêndido, achando que estavam bem e não olharam para coisas importantes que estavam dentro da gestão da operação deles. A gestão continua tendo que existir. O exemplo que ele deu da bicicleta é sensacional, né? Se parar de pedalar, vai cair a bicicleta. É isso mesmo. A gestão continua tendo que continuar. Exato. Funcionar. Mais alguma colocação? Ali, temos uma. Eu vou... Marcos. Professor Marcos, está sem som. Tá. Bom, eu comentei aí no chat que eu estou aprendendo muito, por isso que eu estou muito quieto hoje. Mas eu queria fazer um comentário mais ou menos na linha do Sérgio. O Sérgio falou da inovação sustentadora continua necessária, né? E você falou, quando apresentou o caso da Nubank, você ressaltou a importância da inovação e do baixo custo. Uma das últimas pesquisas de que eu participei, quando estava ainda titular da escola, foi um conjunto de professores com um grupo de alunos que fizemos uma pesquisa sobre a correlação entre os fatores de competitividade e o sucesso das empresas, né? E os fatores de competitividade clássicos são custo, qualidade, tempo, flexibilidade, inovação e acrescentamos sustentabilidade. E foi feito um trabalho bastante grande de correlação de tudo e chegaram à conclusão que
existia uma correlação de sucesso da empresa com o fator de competitividade em 2 casos: inovação e custo. Exatamente os 2 fatores que você citou. Os outros fatores, por mais evidente, é claro que todo mundo tem qualidade, tem que ter qualidade. O cruzamento dos dados não provou isso. Quer dizer, deve ter muita empresa que está num ramo em que a qualidade não é tão importante, tão decisiva. A mesma coisa, a agilidade, assim por diante. Agora, inovação e custo, sem exceção, toda empresa precisa ter, qualquer que seja o campo que esteja atuando, né? Isso acho que tem que ser bem considerado quando você está estudando, entrar numa estratégia de Oceano Azul. Era isso aí. Parabéns pela palestra. Inclusive, eles colocam claramente no livro, no primeiro e no segundo, eles colocam claramente de que eles não gostam e não admitem, não se encaixam na ideia de que o Oceano Azul é uma estratégia de inovação disruptiva. Não é. Não é uma inovação disruptiva, não é isso. O Oceano Azul pode ser até considerado uma estratégia de inovação, mas é como o Sérgio falou, ela não é a inovação da sustentação do negócio. Ela é uma inovação para você atingir o novo mercado. Uma vez atingido o novo mercado, você vai passar a ter que administrar normalmente a tua empresa, como sempre. Essa é uma coisa que precisa ser bem pensada a respeito. Na Malásia, os caras continuam tendo a recuperação de 90% dos presidiários. Por quê? Porque o governo todo se movimenta para continuar fazendo a gestão como foi definida naquele mercado que eles estavam colocando. Essa é a grande sacada. A grande mensagem do Oceano Azul é aquilo que você falou no começo, né, François? A história do custo versus diferenciação, né? Geralmente, a diferenciação dentro da inovação, ela vem acompanhada de custo. Poxa, eu vou colocar um teto solar no carro. Ah, vai ser muito legal, o cara vai agora olhar as estrelas, vai entrar um vento nele, vai tirar os vírus do coronavírus, mas tem um custo, né? Ah, eu vou trocar a lâmpada pela lâmpada que tem um xenon, não sei o quê, do meu carro. Todas essas coisas, normalmente, são acompanhadas de você falar assim, eu vou acrescentar valor para o meu consumidor e, ao mesmo tempo, eu estou acrescentando custo que vai acrescentar preço. Essa é a mecânica normal, né, da inovação. Ou você vai atrás de uma inovação de baixo custo, que é outra história. Você vai só do lado do custo e diminui o custo, porque você tem algum processo muito eficiente, e com isso você ganha uma certa diferenciação através do custo, né? O que o Oceano Azul faz é combinar as duas coisas simultaneamente. É você realmente falar, puxa, eu vou investigar tanto esse mercado, vou olhar esse cubo aqui de todos os lados, aquela coisa que os 6 passos faz, né? De você olhar mercados alternativos, tendências a longo prazo, estratégias, etc. Eu vou olhar isso de uma maneira tão completa que eu vou achar uma maneira de dar o que o meu consumidor precisa, de oferecer para ele um valor, e vou achar uma forma de reduzir custo ao mesmo tempo, tirando coisas também da minha prateleira, né? A hora que eu consigo combinar essa equação desta forma, você chega no Oceano Azul. Você faz um Cirque du Soleil, que não tinha mais animal e continuou agregando valor. Por isso que aquela coisa que o François comentou da matriz ERC, né? Que a gente fala, putz, é uma coisa muito simples, né? O que eu vou aumentar, criar, reduzir ou deletar, né? Esta é uma coisa muito simples que quando você começa a fazer um Oceano Azul, geralmente você se depara. Você fala assim, puxa, achei mais um atributo interessante, vou fazer isso. Ah, vou colocar também um L ponto no meu hotel. Não, vou fazer isso também, vou colocar mais aquilo também, vou colocar mais... E você começa a falar assim, puxa, peraí, mas eu só estou acrescentando coisas muito interessantes, mas eu também estou acrescentando custo, né? E preço. Será que esse é o caminho? O que o Oceano Azul te força a fazer, e a gente viu isso em bastante projetos, muitos projetos, é a gente olhar e falar assim, peraí, eu não posso fazer tudo. Eu tenho que fazer escolhas, como toda estratégia. Eu vou apostar em algumas coisas novas que eu vou trazer para minha bancada aqui, mas eu vou ter que sacrificar outras. Então, eu vou economizar dinheiro com algumas coisas que não
com alguns atributos que não são percebidos com muito valor para o meu cliente, para poder investir nesses novos, entendeu? É aí que você realmente se concretiza uma oferta perfeita de Oceano Azul. E essa é a coisa mais difícil do cliente sempre entender, que para fazer coisas novas ele precisa abdicar de outras, né? Não é só uma coisa que você vai empilhando coisas novas e novas. Ah, mas eu também vou fazer isso. Ah, agora eu também vou cortar o cabelo. Ah, não, agora eu também vou fazer massagem. Ah, não, agora eu também vou fazer não sei o que no cliente. Espera aí, né? É muito fácil você ficar acrescentando features novos. Aonde você vai ter dinheiro para justificar esse novo investimento? Então, você precisa balancear essa história. Você precisa reduzir algumas apostas e outras até tirar da equação, cancelar. Perfeito. Jorge, acho que você quer falar alguma coisa? Não, quando você fez a pergunta, eu acho que a resposta, e não é só do Brasil, para todos, é uma questão cultural, né? Fundamentalmente cultural. A Toyota, por exemplo, ela só navega em Oceano Azul. Não existe outro mar que ela possa navegar. Justamente por isso, porque a questão cultural é muito mais forte, porque eu não entendo, quer dizer, eu entendo, mas por que ninguém usa no mundo o sistema Toyota de produção? É a coisa mais normal que existe, a coisa mais lógica, é um absurdo você não usar isso. Por que não usar o Oceano Azul? Né? É um absurdo. Porque tem a questão cultural, é muito mais. O buraco é muito mais embaixo, né? É extremamente mais embaixo. Você não. Então, o que acaba acontecendo, que eu conhecia de Oceano Azul é quase nada, aprendi muito, estou aprendendo muito com você, é justamente isso. Você pega pedaços do Oceano Azul e começa a implantar. Você não consegue implantar o todo. O sistema Toyota é a mesma coisa. É impossível se implantar tudo se você não for um toyotês. Né? Então você implanta pouco. Você implanta uma coisinha ali, o sistema de sugestão que fez a Brasilar, tem uma outra coisa aqui, o PDCA, enfim. E também não funciona, vai funcionar um pedaço, porque vai morrer, né? Vai acabar morrendo. Eu só queria dar um exemplo do que você falou aí, você usou muito carro, tal, que é o seguinte, um exemplo típico de Oceano Azul, da Toyota, que eu vivi muito. Teve uma fase que os modelos de carros eram aquele do Picasso, a Renault lançou um modelo também, e a GM também lançou outro. Eu não me lembro dos nomes agora, e esses carros eles tinham características. Eles eram feitos para as mulheres e ficavam todas animadas pelo fato de ter um carro para elas, que era uma Kombi, que iam no supermercado, levavam as crianças no colégio, podia também sair com os maridos que também podiam dirigir, mas era uma porcaria de carro, do ponto de vista mecânico. Mas é verdade mesmo. Era muito ruim, né? Estabilidade horrorosa e tal. Mas as crianças faziam um desenho lá atrás, que tinha uma pranchetinha e tal. Mas, bom, qual foi a concorrência, qual foi o carro que a Toyota lançou para concorrer com isso? A Fielder, que não tinha nada a ver com isso. Nada, zero. E que dominou o mercado. A Fielder não chegou a ter 98% do mercado. 98%. Se achar uma para vender, eu estou comprando, viu? Porque ela é excelente. Então, ninguém vende. Ninguém vende, quem tem não vende. E tem um valor de revenda muito alto. Durante 5 anos, a Fielder teve essa característica. E foi voltado para a mulher, porque a gente dizia o seguinte,
você quer um carro para tudo isso? Eu vou te dar um carro para tudo isso, em que eu valorizo você como motorista. Você vai dirigir um carro. Isso aqui é um carro, não é esse troço aí. Enfim, mas eu acho que o grande problema disso tudo é cultural. Porque é meio utópico, né? O Oceano Azul é um pouco utópico, Toyota Way é um pouco utópico. É difícil de vislumbrar. A verdade é que é difícil de vislumbrar. Por isso, é nesse sentido. Utopia é nesse sentido. Sérgio, você levantou a mão, depois a só um comentário rapidinho. A gente falou da história, puxa, porque o brasileiro está sempre pensando no curto prazo, né? Acabamos de ver mais exemplos de falar, puxa, será que é cultural, tal? Acho que tem uma parcela de culpa também no nosso ambiente, né? No nosso país. A gente realmente está, às vezes, precisando salvar o mês seguinte. E o cara fala, puxa, você quer que eu pense daqui a 5 anos? Eu estou pensando nos 5 meses ainda, né? Não consigo pensar muito para frente, né? Obviamente, quando surgiu a pandemia, foi claro, a gente viu exemplos assim no jornal, em matérias, de quanta gente se reinventou, porque a água chegou ali no pescoço, né? O cara falou, ou eu faço isso diferente, ou eu morro, né? A gente tem muitos exemplos de inovação que aconteceram na Segunda Guerra, com o Nescafé, que precisava fazer um café que durasse, né? Tem outras histórias aí conhecidas. Então, a crise, ela gera bastante inovação. E é verdade, a gente sabe que muita coisa surgiu por causa de crise. Eu tenho certeza que muitos negócios surgiram agora por causa da pandemia e vão funcionar daqui para frente, porque a casa estava pegando fogo, o cara precisava arrumar um jeito de apagar de uma maneira criativa e ele foi para frente. Mas o que a gente planta é o seguinte, essa não é a maneira correta de você trabalhar a inovação. Você não precisa esperar a sua casa pegar fogo, a sua casa ser assaltada, para ir falar assim, puxa, agora eu vou inventar um portão que nunca mais ele é aberto da maneira simples como ele era aberto. Eu preciso realmente ter uma cabeça pensando no meu negócio constantemente, trabalhando em inovação para o meu futuro. Aí vale para a inovação, para o Oceano Azul, para tudo, né? Não vamos esperar a crise chegar para me sacudir e falar assim, preciso me reinventar amanhã, senão eu morro. E você precisa realmente tratar isso de uma forma no seu DNA mesmo, no DNA da empresa. Aí, Silvana, recuperação da crise, é contigo, fala aí. Eu não vou falar de recuperação da crise, eu gostei muito do que o Jorge falou a respeito dos traços culturais da organização. E aí eu me lembrei de uma época que eu estava estudando a Southwest, né? A Southwest foi uma organização que encontrou um nicho e se diferenciou de todo mundo. E todos, ou quase todos, tentaram copiá-la. Nos processos, nos isso, nos aquilo, mas elas não conseguiam, porque havia um aspecto do invisível, que não era passível de se repetir. Então, você vê nas publicações, nas coisas da Southwest, por exemplo, a figura de um piloto abastecendo a aeronave ele mesmo, porque eles não podem perder o horário. E naquela hora aconteceu, sabe Deus o quê? Ele vai lá e ele faz. E isso é uma coisa, um traço cultural, há uma disponibilidade das pessoas. Eu não sei se isso está presente agora, pós-pandemia, eu não vi mais nada. Mas isso chama atenção. E eu me lembro que, quando eu estudava isso, teve um dia que eu peguei um voo executivo, na classe executiva. E eu entrei com uma mala, eu estava com dificuldade de botar no bagageiro. E aí eu vi um sujeito uniformizado. E eu pensei, o senhor pode me ajudar? Ele era o piloto. Ele simplesmente disse, com certeza, deu meia volta, foi lá para dentro, mandou uma mulher me ajudar a carregar o negócio para botar aqui em cima. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo que foi pessoal meu, mas dentro de um cultural faz as pessoas fazerem, virarem a mesa, correrem atrás. O modelo Toyota tem essa
coisa de resolver, de apontar problema, solucionar o problema, e apontar o problema, e solucionar, e ainda não está bom. Isso é cultural, é atitudinal. E eu adorei o Jorge ter trazido isso, porque esse é um aspecto muito importante que facilita a organização abraçar certas causas ou não. É isso. E você tocou num ponto interessante, porque eu falei do quinto passo, eu falei um pouquinho sobre as questões funcionais e emocionais e tal, mas claramente ali dentro da própria teoria, dentro do livro, e até nesse segundo livro, de uma forma até mais forte, os autores dessa teoria, né, o Sean Kim e a René Malbon, eles focam muito nas pessoas. Eles focam muito nessa transformação para o Oceano Azul das pessoas. Então, eles dizem exatamente isso, que as pessoas é que vão fazer com que a coisa dê certo. Se as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, nessa transformação, elas mesmas não fizerem os seus próprios oceanos azuis, elas não estiverem incorporadas nesse processo, elas não entenderem qual é o apelo que elas têm que usar para o novo mercado, não vai funcionar. Eles dão uma ênfase muito grande a respeito da questão das pessoas. Então, eu falei um pouco, um passant, mas isso é claro. É uma questão cultural mesmo. Mas, como o Fragoso falou, às vezes a empresa acha um novo mercado dentro de alguma coisa que ela faz. Então, você pega assim, grandes conglomerados que têm uma horizontalidade muito grande nos seus produtos e serviços. E aí, num determinado departamento, os caras resolvem fazer o raio do Oceano Azul, fazem, funciona, e aquele lá fica diferente por um tempo. Mas se as pessoas todas que estão envolvidas, desde lá do topo da cadeia até embaixo, não entrarem nesse processo, não entrarem nessa cultura, não vai funcionar. Eu tenho certeza que a Toyota, quando começou a criar os seus processos todos, levou todo mundo junto. Não foi um de cada vez, foi todo mundo junto fazendo esses processos. Senão não ia funcionar, né? E também é apelação, quando o Jorge fala Toyota, porque a Toyota é uma empresa única, não existe absolutamente mais nenhuma igual. Por isso, pela questão cultural. É só por isso. É uma porcaria de empresa, como todas são. É cheia de defeitos. É verdade, claro. É cheia de defeitos e tudo mais. Tal. Mas ela tem isso. Ela não abre mão da sua cultura. Não abre. Não. Pessoal, são 12:18. A gente foi... Era isso que eu ia falar agora, porque o nosso grande chefe aí chama-se Rogério. É ele que determina o tempo. Não, eu estou deixando rolar. Enquanto tiver pessoal falando e tiver com disposição, a gente vai. Eu acho que o aprendizado aqui foi grande, né? Eu li pouco, conhecia pouco sobre o Oceano Azul, e agora a gente tem um outro universo, né? Tem uma nova perspectiva, depois aí do nosso mestre aí, François, explicar o Oceano Azul, né? Então... Aliás, deixa eu falar uma coisinha, Rogério, Rodrigo. É o seguinte... Rodrigo. Sacanagem. Aqui no Brasil existe uma entidade que se chama Blue Ocean Shift, né? O nome, como é que é, Sérgio? É BOSS, né? BOSS Brasil. BOSS Brasil. Blue Ocean Shift Brasil. Blue Ocean Shift Brasil. Esses caras, eu devo muito ao presidente dessa empresa, que é o Paulo Simas. Ele é de longe, muito mais preparado para falar sobre o Oceano Azul. A empresa dele é certificada, ou ela é a empresa escolhida pelo Blue Ocean Global Network no Brasil para representá-los, né? Não quer dizer que só eles podem falar sobre o Oceano Azul, mas eles têm uma empresa montada para fazer projetos completos ou parciais do Blue Ocean.
Durante uma época, eu fui associado dessa Voz Brasil, o Sérgio também. A gente continua lá, transitando por lá e conversando, e, eventualmente, se tiver algum projeto, a gente vai participar. Mas nós não somos mais ligados a isso. Na nossa empresa, na Macani, a gente vai utilizar algumas ferramentas do Oceano Azul, assim como vamos usar outras ferramentas normais da gestão, que a gente acredita que é importante para pequenas e médias empresas. A gente não tem a mínima intenção de ir lá na Embraer um dia. Hoje, por exemplo, se você olhar o mercado, as grandes empresas, né, elas já têm uma série de ferramentas consolidadas, elas já têm uma série de procedimentos para elas estão navegando mais tranquilamente, né? Tem o mercado brasileiro, as pequenas e médias sofreram muito durante a pandemia. E muitas delas acreditam, têm uma crença de que muitas das ferramentas que são utilizadas nas grandes e pequenas, nas grandes empresas, às vezes elas não têm condições de utilizar. São ferramentas que não foram feitas para ela utilizar, são ferramentas feitas só para grandes empresas, né? E não é realidade. Você tem várias ferramentas que podem ser muito bem aplicadas em pequenas e médias e com resultados fantásticos. E é isso que eu acho que o mercado brasileiro precisa começar a entender, que não é porque está usando na grande que isso é intangível, né? É inatingível. Está ouvindo aí, Zé Lira? Então, pessoal, as pequenas e médias, eu visitando várias pequenas e médias empresas, já vi, não, isso aí é só para multinacional. Não, não é para multinacional. Você pode aplicar, obviamente, você não vai aplicar no nível que uma multinacional tem, você vai aplicar no seu nível de maturidade, vai aplicar no seu nível de complexidade da sua empresa, né? Mas o mercado brasileiro precisa fazer, como diz a molecada, né? Fazer uma pivotagem aí nesse raciocínio e começar a entender que elas têm condições. As que já entenderam já estão concorrendo com as grandes, né? As que entenderam já conseguem concorrer com as grandes. As que não entenderam estão aí patinando, talvez esperando aí um milagre, esperando o papai governo a dar uma ajudinha, né? Ainda continuar com aquela cultura de que o governo vai me dar uma ajuda aí, eu vou sobreviver esses próximos meses aí. Só que isso está mudando. Isso aí cada vez está mudando. Bom. Marcos? Então, parabéns, François, pela apresentação. Eu queria registrar que eu gostei Parabéns. muito do conceito da vida útil. Você colocou o conceito da vida útil. O Oceano Azul também tem vida útil. Se não cuidar, chega uma hora ele acaba. Isso é importante lembrar. Não há berço esplêndido, pré-eterno. É isso aí. Não pode deitar em berço esplêndido. Zona de conforto não existe. E também tem que olhar bem o projeto que você faz, que pode ser uma poça d'água azul e não um oceano azul. Boa essa, gostei. Isso é importante, que a gente confunde muito, às vezes, o Oceano Azul com nicho. E não é nicho. O Oceano Azul necessariamente implica em escala. Ele não pode ser um nicho. Se ele for um nicho, você sabe o que acontece com o nicho, né? Vem um cara maior que você, faz isso em dois palitos na sua frente. É isso aí. Muito bom. A gente está terminando agora, basicamente terminando, e eu queria agradecer aí a presença de todos, e em especial, e agradecendo a todos, eu queria registrar que nós estamos aqui com o Galaxy A31 do José. José, para quem não conhece, o José do Becão. Zé do Becão. Zé do Becão. Ele foi um dos primeiros a participar do programa Visão de Líderes. E sabe, Zé, você tem sido fonte de inspiração para muitas coisas que a gente está fazendo. É verdade. É verdade.
Eu minto em conjunto. Eu não... Eu sabia que conhecia o José de algum lugar. Pois é, então. E você tem sido muito citado nas coisas que a gente está fazendo. E nós vamos voltar. Nós vamos voltar com você. Está tudo bem? Só para você dar uma palavrinha. Está tudo bem? Como é que estão os negócios? Como é que está a vida? Você está sem microfone, Zé. Você precisa ligar o som. Precisa ligar o som. Está sem som, Zé. Está sem som, som, Zé. o som. Não consegue? Eu consegui ler os seus entrou agora? Boa. Entrou. Beleza. É que eu fiquei muito preocupado em o barulho aqui, que eu estou no comércio na loja, né? E tem o barulho natural, né, do trabalho. Então, eu desliguei. E eu sou meio inábil com essa parte tecnológica, viu? Eu não tenho vergonha de dizer. Mas fiquei muito encantado, de verdade. Acho que não tem outra palavra para dizer como participar com vocês, com cabeças tão inteligentes e pensantes. E a gente percebe, né, que as empresas que vocês trabalham foram adiante e tinham pessoas como vocês, né? E eu sou feliz por estar participando desse projeto com vocês. Eu não estou aqui para jogar flores, não, mas é para dizer que eu fui fazendo um monte de anotações aqui, ó. Vocês foram falando, eu fui anotando e fui pensando no meu negócio e pensando em como fazer do meu tamanho. E, por incrível que pareça, vocês começaram a me mostrar esse caminho. Não pode dormir berço esplêndido, que eu já dormi, né? Não pode, tem que perceber o mercado, tem que olhar o futuro. Então, eu fui olhando um monte de coisas e eu acho que eu acrescentei. Eu preciso agora compilar tudo isso que eu escrevi aqui, né? Para me direcionar melhor. Mas eu estou muito feliz dessa oportunidade que vocês estão me dando, né? O François foi brilhante na apresentação do Oceano Azul. É uma coisa assim que eu olhei nos meus concorrentes que fizeram o Oceano Azul de alguma maneira. As pessoas que estavam no meu momento, né? Elas começaram a navegar mais melhor. tarde. Elas começaram a navegar melhor porque elas perceberam alguma coisa que eu não percebi e que agora fica tão mais claro, né? O que eles fizeram? Eu consigo ver na experiência do outro aquilo que eu não fiz e que os deixou melhor do que a gente. Eu tinha aqui um mercado que era um Oceano Azul nos anos 80, 90, todo mundo comprava aqui no Brasil. Aí, de repente, modificou tudo isso. De repente, alguém entendeu que os custos aqui no Brasil estavam muito caros, né? Era tudo muito caro, então ninguém entrava aqui. A gente estava dormindo em berço esplêndido, né? Porque era difícil entrar aqui. Até que o pessoal começou a caminhar para as periferias do Brasil, que é para o Paris, e foram abrindo pequenos shoppings de trabalho, né? Onde davam oportunidades para pequenos comerciantes que não tinham a possibilidade de entrar aqui onde eu estou, que era mais caro, né? E foram para outros cantos. E, de repente, a concorrência aumentou de uma maneira tão grande que só alavancou aqui. Aqui os pontos comerciais diminuíram, baixaram. Eu tive que fazer da minha loja, que era grande, um shopping também, para agregar essas pessoas. E na verdade, eu acabei copiando o que as pessoas fizeram. E é interessante todo esse movimento que o mercado faz e a gente não percebe, mas a gente sente. E esse reflexo faz com que a gente sofra. Eu sofri bastante com tudo isso. E agora eu tenho que tentar me redescobrir, me reinventar. E ainda há tempo, porque eu fiquei, né? Eu sobrevivi a todos esses solavancos da economia, né? Sobrevivi nessa bagunça que foi esse coronavírus, ficar fechado tanto tempo. Então, é muito legal estar com vocês e saber que eu tenho um apoio, né, forte aí de pessoas inteligentes que saibam, que possam me direcionar assim no caminho que eu posso seguir. Porque eu acho que, assim, eu tenho uma consciência de que eu tenho força de vontade, mas eu me perco em algum lugar. E eu acho que é importante estar com vocês para que vocês me mostrem. Eu vou abrir minha vida, se eu tiver essa oportunidade, mostrar o que eu tenho aqui, o que eu faço, para vocês falar, ó, tá aqui, ó. O resto tá bom, mas aqui tá errando. E eu acho isso que eu espero de vocês, de verdade. E volto a repetir, parabéns por tudo que vocês falaram, ouvi atentamente a experiência da Toyota, ouvi da Embraer, ouvi de todos que vocês me passaram, ouvi da Neve, do Circo de Soleil, e realmente dá para fazer o que é grande, em organizações grandes, numa pequenininha, dentro do nosso contexto. É só a gente focar no que a gente tem, né? Não focar no que eles têm, senão não dá certo. Obrigado por me permitir essa participação com todos vocês.
Falei demais, né? Falo muito. Um grande Não beijo. perca a sua capacidade de sonhar, Lira. Opa, obrigado, querida. É sobreviveu a tudo, inclusive ao Covid e ao tratamento da Prevent Senior. Obrigado. Eu vou ter que virar abóbora, viu, gente? Olha, eu também super vou. grande. Super grande. Eu também vou. Amei, viu, François? Foi muito Amei, bom estar amei. com vocês. Obrigado, pessoal. François, Obrigado pela atenção aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Parabéns. Abraço. Parabéns a você, Parabéns François. ao trabalho, Muito bom. foi maravilhoso. Muito bom. Boa semana a todos. Boa semana. Bom trabalho. Um bom almoço para todos daqui a pouco. Até amanhã, Rodrigo. Até amanhã, hein? Você também, Zé. Tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau, tchau. Até amanhã, hein? Tchau. Tchau.